Olá, alunos. Vou explicar uma possível resolução da prova, explicar os exercícios. É claro que existem diversas respostas, diversas formas de resolver o exercício, então eu considerei quem resolveu de outro jeito, não tem problema nenhum, se resolveu da forma correta. Eu vou mostrar aqui como eu resolvi. Inclusive, tem formas até melhores do que essa. Então, a prova tinha 6 exercícios. Cada exercício valia 2 pontos, né? Então no total estava valendo 12, só que a nota máxima que o aluno podia tirar era 10, né? Então tinha um exercício a mais para ajudar vocês. Primeiro exercício: leia um valor inteiro e um valor real, realize alguma conta com esses valores e guarde o resultado em outra variável. Imprima o resultado corretamente. Bom, como um dos valores era real, essa minha terceira variável também teria que ser uma variável do tipo float, porque senão eu ia perder, né, as casas decimais. Então aqui tem a resposta. Uma variável inteira float, digito dois valores, poderia fazer qualquer conta, então eu somei elas e guardei aqui numa terceira variável e imprimi na tela. Então esse era o exercício 1, um exercício bem tranquilo. Vou rodar aqui. Se eu colocar, por exemplo, 3 e 5.5, resultado 8,5. Bem tranquilo esse exercício. Exercício 2. Leia um valor inteiro. E uma coisa, fazer comentários aqui, lembrando, né, de alguns erros que eu vi nas provas. Por exemplo, se o exercício pede para ler um valor, assim como no exercício 1, leia um valor, significa que você tem que pedir para o usuário digitar esse valor. Então, quem não pediu para o usuário digitar, estava errado. E o que mais? Por exemplo, eu falo, leia um valor inteiro. Então, aqui eu já estou falando qual é o tipo de dado que eu quero. Eu poderia só falar, leia um número. Aí vocês usariam o que achar melhor, ou inteiro, ou float. É lógico que se você precisasse de casas decimais, teria que usar o float. Mas então, por exemplo, aqui eu já falei, tem que ser um inteiro. O aluno que não usou inteiro, perdeu nota, porque estava escrito no enunciado. Então, leia um valor inteiro, de acordo com as condições abaixo, imprima algo. Imprima somente uma vez na tela. Então, também, quem imprimiu mais de uma vez estava errado. Se for divisível por 5, imprima 5. Se for por 3 por 7, 37. Se não atender a nenhuma condição, imprima 0. Então, a resposta era essa daqui. Primeira variável inteira, li o valor, guardei em x. Se for divisível por 5, ou seja, se o resto da divisão por 5 for 0, imprimo 5. Se não, se for divisível por 3 e por 7, imprima 37. Se não, ou seja, em qualquer outro caso, imprima 0. Então, essa é uma possível resposta. Poderia usar o switch case em vez do if, poderia também. Eu falei que não ia cobrar switch case, então não caiu na prova. Teve gente que, em vez de fazer o else if, fez um outro if. Bom, se imprimisse só uma vez na tela, não teria problema, que era isso que o exercício pedia. Então, vamos só rodar aqui para testar. 5, imprima 5, tá certo. Ó, divisível, né? Por 5, ó, 10 também. Funcionou. Agora, por 3 e 7, teria que ser 21, né? Então, 21, ó, deu certo. E agora, qual que é outro valor, né? Por exemplo, 3, imprimiria 0. Então, essa foi a resposta do exercício 2. Exercício 3. Leia um valor inteiro. Faça um laço de repetição que comece em 1 e termine em x, inclusive. Ou seja, esse laço de repetição vai rodar, começando o valor em 1 e vai subir de 1 em 1, vai incrementar de 1 em 1, né, o valor do laço, e vai terminar quando o valor do laço for x. Igual a x, ele ainda tem que rodar o laço. Aí, quando ultrapassar o valor de x, aí não precisa mais rodar o laço. E o que eu quero que seja feito em cada iteração do laço?
que seja impressa metade do valor do laço. Por exemplo, se o usuário digitou 3, o laço começa em 1, né? Então a metade de 1 é meio, o laço vai para 2, metade de 2 é 1, o laço vai para 3, porque ele digitou 3, metade de 3 é 1,5, acabou. Se eu tivesse digitado 4, ele ainda iria imprimir um 2 aqui. Teve gente que tentou fazer esse exercício sem laço de repetição. Zerou, porque o exercício pedia para usar um laço de repetição. E era a forma também mais adequada de fazer o exercício, né? Por exemplo, se você só imprimisse na tela isso aqui, ó, teve gente que não entendeu quando em vários exercícios eu coloquei exemplo para facilitar, né, o entendimento do que eu estava pedindo, né? Exemplo, se for digitar tal coisa, imprime tal coisa. Aí teve gente que só pegou o exemplo e imprimiu na tela. Zerou também, está errado, não foi isso que foi pedido no exercício. Quando o aluno não faz o que é pedido, mas não porque ele errou uma coisinha, quando ele, vamos supor que ele fuja totalmente ao que foi pedido, é zerado. 4. Mostrar rodando aqui, né, mostrar a resposta. Então, eu tenho duas variáveis, x, que eu vou pedir para o usuário digitar o valor, e y, que vai ser a variável do meu laço. Eu poderia usar tanto o laço for quanto o laço while, não tem problema. Então, essa é a resolução, eu acho que mais simples assim para o aluno tentar entender, mas não importa se você fez de outro jeito, se funcionava, está valendo. Começa em 1, enquanto 1 for menor ou igual, né? Enquanto 1, por exemplo, se o cara digitou 3, né? Então 1 é menor que 3, 2, 3 é igual, então vai rodar o laço para 1, para 2 e para 3. Eu vou imprimir na tela o quê? Eu vou imprimir um float, né? Porque é um número com casas decimais, que vai ser a variável que controla o laço dividido por 2. E aí vou incrementando em 1 cada vez que roda o laço. Vamos rodar aqui um exemplo com 10. Então, ó, ele imprimiu, foi sempre imprimir na metade, de 1 até 10, né? Que a metade aqui é 5. Então, essa daqui foi uma possível resposta para o exercício 3. Exercício 4. Leia valores inteiros e só pare quando o usuário digitar 99. Sempre depois que o usuário digitar o novo valor, imprima o valor antigo digitado, o penúltimo valor digitado. Ou seja, o usuário vai digitar um valor. E não vai ser esse valor que o usuário acabou de digitar que tem que ser impresso. Tem que ser impresso o valor anterior que ele digitou. Depois do primeiro valor lido pelo programa, imprima 0, já que não existirá valor antigo nesse caso. Então, se foi a primeira vez que o usuário digitou alguma coisa, é para imprimir 0, porque não vai ter o penúltimo valor, não vai existir. A partir do segundo valor que o usuário digitar, aí a gente já tem um valor antigo. Quando ele digitar o segundo, eu imprimo o primeiro. Quando ele digitar o terceiro, eu imprimo o segundo. Quando ele digitar o quarto, eu imprimo o terceiro, e assim por diante. Exemplo. O usuário digita 3, imprime 0. O usuário digita, porque é o primeiro valor, né? Não tem antigo. O usuário digita 6, imprime 3. Mas de onde veio esse 3? 3 foi o penúltimo valor digitado. Ó. O último valor digitado pelo usuário é 6. Ó. O penúltimo o valor digitado pelo usuário é 3. E até que uma hora o usuário digita 99 para acabar o programa e é impresso de novo o penúltimo o valor digitado pelo usuário. Então, aqui está uma possível resposta para o programa. Uma coisa também que eu notei que alguns alunos erraram foi o seguinte: alguns alunos esqueceram de definir um valor inicial para as variáveis. Aqui nesse exemplo, eu não coloquei valor inicial para novo. Eu tenho o valor novo e o valor antigo aqui, né? Eu não coloquei valor inicial para novo. Então, quanto que vale novo depois que é rodado essa linha 4? Vai ser um valor aleatório. Ah, mas eu rodei aqui em casa e caiu 0. Tá bom, mas o valor é aleatório. Pode ser que caia 0, pode ser que não caia. Então, se eu usar o valor que está nessa variável aqui, eu vou usar um valor aleatório. Eu não posso usar esse valor aqui, senão vai estar errado no meu programa. Mas então, por que eu não coloquei um valor inicial? Porque essa variável novo, o que eu vou fazer? Vou entrar no laço, imprimir na tela,
e vou gravar algum valor que o usuário digitar nessa variável. Então, antes dessa linha aqui, existia um valor para essa variável. Não existe variável em branco. Toda variável tem um valor guardado nela. E que, nesse caso, era aleatório, porque eu não defini qual era o valor. Já no caso dessa outra variável antigo, eu defini que ela vale 0. Então, depois da linha 4 aqui, se eu quiser, eu posso usar essa variável. Usar o valor que está nela para fazer alguma coisa. E vai ser 0. Se eu não tivesse colocado 0, estaria errado. O programa, aí eu descontaria um pouco de nota, mas é pouco, porque não iniciou corretamente. Então, essa eu tenho que iniciar como 0. Por quê? Porque aqui, tá, essa linha não faz nada, essa linha nada, essa linha nada. Essa linha aqui, eu imprimi o valor que está na minha variável. Então, se eu não tivesse colocado esse 0 aqui, ele teria um valor aleatório aqui e ele imprimiria um valor aleatório. Pode ser que imprimisse 0, né? A maior chance é de imprimir 0. Só que como não tem garantia nenhuma, então está errado. Bom, para resolver o exercício, como que eu fiz? O usuário digita um valor novo, o antigo já está valendo 0, eu imprimo o antigo. Então, ele digitou um valor novo, imprimo o antigo, e depois disso, eu vou guardar o valor novo na variável antigo. E, por fim, eu verifico a condição. O novo é diferente de 99? Se for diferente, vamos continuar rodando o laço. Peço mais um novo valor, imprimo o antigo e guardo agora o novo valor na variável antiga. E fico fazendo isso. Dava para fazer sem o do while? Dava para usar só o while, dava para usar o for, tanto faz. Teve aluno que usou do while, teve aluno que usou o while, teve aluno que usou o for, não tem problema. Então, se eu rodar aqui, digitar um valor, por exemplo, 7, antigo 0, 3, antigo 7, 99, o antigo era o 3 e acabou. Então, essa foi a resposta. 5. Campeonato de chaves. Leia um inteiro que representará a quantidade de competidores em um jogo. Então, a única coisa que você tem que ler é o inteiro, que o usuário vai digitar. Esse inteiro representa a quantidade de competidores. É só isso que você vai ter, quantidade de competidores. Você vai ter que imprimir todas as fases da competição, como se fosse, então, uma competição que sempre tem um competidor com o outro e um dos dois vai ser eliminado, e um vai passar para a fase seguinte. Imprima todas as fases, desde quando existirem todos os competidores, ou seja, imprima o valor lido, né, que tem todos os competidores, e continue imprimindo cada fase até só sobrar o vencedor, ou seja, até a quantidade ser 1. Então, até a quantidade ser 1. Então, por exemplo, se eu digitar 10, eu vou imprimir de 10 e vai caindo, né, a quantidade de competidores até 1. Cada fase é, na verdade, a quantidade de competidores que ainda estão disputando. Na primeira fase é todos, na segunda será metade, na terceira será um quarto da inicial, mas você também pode entender como a metade, né, da segunda fase. Cada fase vai caindo metade dos competidores. E até que chega na última fase, que só sobra um, que é o vencedor. Em cada fase, metade dos competidores é eliminado. Caso exista uma quantidade ímpar de competidores em determinada fase, um deles passará automaticamente para a fase seguinte. Ou seja, se a gente estiver imaginando que é um jogo que sempre disputa um contra um, se tiver um número ímpar, vai ter um cara que não vai disputar. Então, esse cara foi sorteado, teve a sorte de passar para a próxima fase sem disputar. Isso é quando tiver uma fase ímpar. Pode ser que dentro do mesmo campeonato tenha fases pares e fases ímpares. Aqui tem um exemplo. Se o usuário digitar 0, né? Então, nesse caso, começa com um número par, então metade cai, 5. Agora, de 5, por ser um número ímpar, só 2 são eliminados e um passa automaticamente para a próxima fase. Então, 3. Daqui, a mesma coisa. 2 competem, um sai e um é passado automaticamente para a mesma fase, para a próxima fase. Então, 2.
Agora os dois competem, só sobra um e acabou, que é o vencedor. Então, esse era o exercício 5. Aqui está uma possível resposta para o exercício 5. Então, quantidade, eu li quantidade e já imprimi na tela. Então, por exemplo, se eu digitei 10, já imprimi 10 na tela. Fiz um laço. Enquanto a quantidade for maior que 1, ele vai ficar rodando esse laço. Então, começa em 10, né, por exemplo. Aí depois, metade, né, 5, 3, 2, 1. Aí, quando for 1, né, 1 é maior que 1, sai e acaba o programa. Então, o que ele vai ter que ficar fazendo aqui dentro? Né? Aqui ele já imprimiu, né, a quantidade inicial, então eu verifico. Teve gente que fez sem o if, fazendo só uma conta que já dava certo já. Se a quantidade for par, eu só divido ela por 2. Se não, ou seja, só pode ser ímpar, né? Eu divido ela por 2 e o resultado eu somo 1. Como só tem inteiros nessa conta, ele despreza todas as casas decimais, né? Então, por exemplo, se tiver um número ímpar aqui, 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas, ó, é um inteiro dividido com um inteiro. E o resultado vai ser inteiro. Então, o resultado não vai ser 2,5, vai ser 2, porque não tem casas decimais. 2 mais 1, 3, deu certo. E aí, eu imprimo a quantidade que eu acabei de cair pela metade. Então, cai pela metade, eu imprimo. Aí eu verifico. Cai pela metade, imprimo. Verifico. Até que chega uma hora que cai pela metade, que a quantidade é 1, eu imprimo 1, verifico e acabou o programa. Teve gente que escreveu dessa forma aqui, ó, que aí nem precisaria desse if. Seria quantidade mais 1, assim, dividido por 2. Também daria certo, também funcionaria. Vamos rodar aqui para testar. 10. Então, ó, 5, 3, 2, 1. Deu certo. Ou daria para fazer também desse jeito aqui, que aí verifica se é par ou se é ímpar. Então, vamos rodar. Então, de novo, 10. Então, aqui, 10, 5, 3, 2, 1. Então, esse foi o exercício 5. O último exercício, 6, sistema de votação. Só existem 2 candidatos disputando a eleição para presidente do curso de engenharia. O usuário pode votar 1, 2 ou qualquer outro valor. Então, já percebeu que o usuário vai digitar um valor inteiro. Se for digitado 1, o voto vai para o candidato 1. Se for digitado 2, o voto vai para o candidato 2. Se for digitado qualquer outro valor, o voto é anulado. Faça um programa que peça para o usuário digitar 10 votos. Imprima a porcentagem de votos válidos para os candidatos 1 e 2. Então, você já percebeu que vai ter que ter um laço de repetição para rodar 10 vezes, porque são 10 votos. Vai ter que guardar os votos do candidato 1 e do candidato 2. E depois vai ter que imprimir a porcentagem de votos válidos de cada um. E também imprimir quem venceu ou se empatou. Então, é isso que vocês tinham que fazer. Aqui tinha algumas observações importantes. Como descobrir a porcentagem de votos válidos? Simplesmente vocês desconsiderem os votos anulados. Só isso. Então, por exemplo, aqui embaixo tem um exemplo, depois eu mostro. Né? Ou seja, a quantidade de votos válidos vai ser a quantidade de votos para o candidato 1 mais a quantidade de votos para o candidato 2. Teve gente que não fez desse jeito, que foi também contando quantos votos foram anulados. Também não tem problema, pode fazer dessa forma aí. Nunca divida um número por zero. Então, nesse exercício, tinha divisão, né? Porque você ia calcular a porcentagem. Então, você tinha que tomar um certo cuidado para não fazer a divisão por zero. Quem fez a divisão por zero também perdeu nota. E aqui, se você quiser imprimir o símbolo de porcentagem na tela, é 2 porcentagens, ele imprime na tela. Só para, caso alguém quisesse usar para ficar mais bonito na hora de imprimir. Exemplo. Se a votação for, então aqui tem 10 valores digitados. 1, 2, 2 e o resto anulado. Você percebe que só tem metade dos votos válidos, a outra metade foi anulada. Então, eu nem considero isso daqui. É como se a eleição só tivesse esses votos aqui.
Se a eleição só tem esses votos aqui, ó, 3 votos para o candidato 1, então o candidato 1 ganhou. E qual é a porcentagem de votos válidos? 60%, 40%. Aí vamos supor que esse número aqui fosse 2. Então, só esses daqui são os votos válidos, que nesse caso empatou. Por quê? 3 votos, 3 votos. 50% para o candidato 1, 50% para o candidato 2 e empatou, ninguém ganhou. Então, esse era o exercício 6. A resolução do exercício 6 era a mais comprida, mas também acredito que não era algo muito difícil. Criei uma variável inteira voto, que eu vou ficar pedindo para o meu usuário digitar qual é o voto dele. Então, aqui tem um laço de repetição que roda 10 vezes. Aqui a variável i serve só para controlar o laço, só para ele rodar 10 vezes, para mais nada. Então, eu falo para ele vote, ele pega o voto que o usuário digitou. Se o voto for 1, eu conto na quantidade de votos do candidato 1. Se não, se o voto for 2, eu conto na quantidade de votos do candidato 2. E se o voto for outra coisa, eu ignoro. Aí eu vou ver quem venceu. Se o 1 teve mais votos que o 2, eu imprimo na tela que o 1 venceu. Se não, se o 2 teve mais que o 1, eu imprimo que o 2 venceu. Se não, ou seja, a única alternativa aqui que sobrou é quando são iguais. Aí eu falo empatou, porque se não é nem maior nem menor é porque é igual. Última coisa, eu vou imprimir a quantidade de votos válidos de cada um, a porcentagem. Mas eu não posso fazer uma divisão por zero. Por isso que eu vou verificar aqui, ó. Se a soma de votos do 1 com o 2 for maior que zero, eu faço a divisão. Se não, ó, eu falo que não teve nenhum voto válido e não faço a divisão. Aqui, fazendo a divisão, né, a quantidade de votos do candidato 1, né, vezes 100, dividido pelo total de votos. A quantidade de 2 vezes 100, dividido pelo total. Aí eu tenho a porcentagem. Rodando aqui, vamos fazer 1, 2, 2, e agora eu vou anular todos os outros. Vou escrever qualquer coisa aqui. Então só teve 1, 1 e 2. O resto foi anulado. Então quem ganhou foi o 1, com 66, e o 2 perdeu com 33% dos votos. Se o seu não tivesse certinho aqui, ó, vamos supor que tivesse um 6 aqui, não teria problema, não ia falar que estava errado o seu programa, só porque teve um erro tão minúsculo aqui na hora de fazer a conta. Ou mesmo se você usou inteiro e ficou 66 e 33. Então, faltou 1% aqui. Também não tem problema, por causa disso eu não ia tirar nota. Bom, esse foi então o último exercício. Mais algumas observações que eu lembro da prova. Indentação, ou seja, esse espaço aqui, ó, todos os programas que eu escrevo e mostro para vocês têm esses espaços. Acredito que todos os livros de programação que vocês forem ler também vai ter esses espaços. Esses espaços são considerados boa prática de programação. Eu ensinei para vocês, eu falei que eu ia descontar a nota. Então, quem não colocou os espaços, deixou muito bagunçado o código, perdeu nota por causa disso. Porque tem que deixar esse espaço, faz parte da programação. Mesmo que para o computador não interfira, né, na hora do programa rodar, para a pessoa que lê o código, interfere. Então, precisa ter os espaços. Última coisa, eu também avisei vocês, falei, ó, não copiem do colega, porque senão os professores conseguem ver se o aluno copiou ou não. E eu vi que vários alunos copiaram. Vários alunos copiaram na prova. Eu dei quase 3 dias para vocês fazerem a prova. Coloquei um exercício a mais também, valendo 2 pontos, para dar mais chance, né, do aluno ir bem, conseguir tirar nota na primeira prova, porque a primeira prova é a mais fácil, né, porque vai acumulando conteúdo, mas mesmo assim, infelizmente, vários alunos copiaram e eu fiz o que eu tinha falado. O aluno que copiou, zerou a prova. Não tem conversa.
Aí agora, para a próxima prova, o aluno vai ter que estudar mais, né? A próxima prova vale 60% da nota, né? Então ele teria que tirar 10 na próxima prova para ele passar direto. Se ele não tirar 10, aí vai ter a recuperação, que aí tem como também tirar 6 na recuperação, também passa. Lembrando que a recuperação é a nota que você tirar na recuperação, é a nota que fica na disciplina. Então, se tirar 6, passou. Bom, então da prova é isso daí. Qualquer dúvida pode mandar e-mail ou na nossa aula ao vivo pode tirar dúvidas também. E lembrando que a gente tem um monitor para a disciplina. Eu coloquei lá no Moodle as informações do monitor, está destacado. Então vocês também podem tirar dúvidas de exercícios com o monitor da disciplina. Então é isso daí. Até a próxima aula.